cliente me pediu um neon de terceira geração. Eu malemar sei fazer o neon de primeira e de segunda geração. E já tem que fazer esse tal de neon de terceira geração. O problema é que eu tenho que aprender para depois ensinar, para depois fazer pro meu cliente. Então bora lá, bora fazer essa parada. O princípio básico é que você precisa moldar um silicone em um molde. E para fazer esse molde eu vou utilizar um MDF de 15 mm. E fiz esse molde utilizando uma router da Rhino e também uma fresa com a cabeça arredondada. Depois do molde pronto, eu tive que usar vaselina. Calma, Ricardo, não é para isso que você tá pensando, meu amigo. Eu passei vaselina na minha peça de MDF moldado justamente para facilitar na hora de retirar essa peça de silicone. Esse é o silicone que eu vou utilizar para fazer essa peça. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google e achei essa empresa que vende esse silicone. Se você tiver a sugestão de um silicone mais barato, deixa aqui nos comentários, porque eu achei esse silicone muito caro. Eu comprei esse pigmento aí que é para dar coloração ao silicone, visto que ele é transparente e eu tinha que deixar ele amarelo. A mistura é 1 para 1, ou seja, 50% do componente A e 50% do componente B. Como eu não tinha nenhuma referência do pigmento de coloração, eu acabei misturando do jeito que eu tava vendo mesmo. Então não tinha muita receita. Eu fiz uma pequena amostra para saber se ia dar uma coloração legal. O manual diz que a gente tem que misturar muito bem. Então passei alguns minutos misturando essa parada, mas eu fiquei com medo de endurecer com o tempo. Ficou tão bonito que eu decidi experimentar para saber se tinha um gosto legal. Não recomendo que vocês façam isso em casa. Bem, agora que eu vi que dá para ficar com uma coloração bem legal usando pouco pigmento, eu decidi fazer com a quantidade que realmente eu ia utilizar para fazer esse silicone terceira geração. Se liga no quanto é simples fazer com que esse silicone seja moldado a esse MDF. Com o próprio copo descartável, eu saí literalmente derramando esse silicone em cima do molde. Enquanto o silicone não secava, eu decidi fazer as peças que seriam a base, o suporte para receber essa borracha. Eu usei uma máquina de corte a laser da Rhino para fazer essas peças. Basicamente o que a gente precisa fazer é montar um sanduíche utilizando esses acrílicos da Bold 3 mm preto. Eu vou usar a fita de LED da Tecnoled para fazer a base do neon. Essa fita de LED é a mesma do LED do neon de segunda geração. E chegou a hora da gente tirar a borracha de silicone do molde. Nessa hora eu tranquei tudo que não passava nem uma agulha. E nem eu acreditei que essa parada tinha dado certo. Agora é só colocar o silicone atrás da peça de acrílico. Eu usei cola instantânea da Silva Celantes para colar a borracha no acrílico. Essa parte de encaixar o silicone no acrílico foi relativamente fácil. Muito mais fácil do que o neon de segunda geração. Aliás, dá para usar a fresa do neon de segunda geração para fabricar esse neon de terceira geração. O ideal desse neon de terceira geração é para quem quer fazer um produto escalonado, ou seja, fazer em alta quantidade. Seria muito mais fácil do que utilizar o neon de segunda geração. O melhor de tudo é saber que há várias possibilidades para fazer neon LED. O custo de fazer o neon LED de terceira geração é praticamente o mesmo de fazer o de primeira e o de segunda geração. A maior diferença entre esses três neons é o tempo de fabricação. No caso do neon LED de terceira geração, se torna muito mais fácil o processo, visto que a única coisa que precisa ser feita é um molde e depois derramar um silicone dentro. E se você pegar um trampo de muita quantidade, até uma criança de 7 anos conseguirá fazer. E chegou a hora da gente ver o resultado. Nessa hora eu tava muito ansioso. O legal desse neon LED de terceira geração é que não existe nada de emenda. Se liga só no resultado. Fica topzera das galáxias. Por quanto você acha que dá pra vender esse neon LED? Como um sábio uma vez me disse, chape, chape, maluco!